Olá, amigos do canal de conhecimento Doutor Agro, que eu tenho muito orgulho de ter criado, mais de 200 vídeos aí no YouTube para vocês. Vamos trazer mais um boletim mensal, que nós estamos chamando aí de Agro 30, tratando principalmente 3 grandes blocos. Os fatos e o resumo para vocês do nosso agro de outubro e novembro, os 5 pontos para acompanhar no mês de dezembro, principais, e um pouco da nossa visão das empresas que foram visitadas, dos eventos, para terminar aí com uma musiquinha legal e umas imagens para vocês. Beleza? Bloco 1, principais fatos que marcaram outubro e novembro no agro. O que eu resumo para vocês aí? Na economia, previsões para o PIB melhoram, a gente pode chegar esse ano fechando em 3%, e a expectativa do mercado é de 0,6% para 2023, vai depender muito da política econômica do novo governo, né? O câmbio piorou um pouco, nós estamos agora com a expectativa de 5,25 para o final desse ano, principalmente por declarações que foram dadas aí pelo presidente, não em linha com aquilo que o mercado quer e que nós queremos, que é a responsabilidade fiscal. Isso estressou um pouco o câmbio, mas se a indicação para a economia e os discursos vierem mais para o que o mercado quer, eu acho que ele ainda tem chance de valorizar e vir inclusive abaixo de 5 no final do ano, na minha opinião. Outra notícia boa para o planeta é que o índice da FAO, que mede os preços das commodities no planeta, caiu pelo 7º mês consecutivo. Isso daí é uma boa notícia porque preços estavam muito altos, gerou estresse. Então o planeta vem melhorando. Eu estou achando, gente, que nós vamos ter um 2023 mais calmo do que foi 21, 22. Pelo amor de Deus, nós precisamos de um pouco de calmaria aí. Depois ao final comento com vocês. Comentário agora sobre os grãos. E aí a notícia é fantástica, né? A Conab trouxe para nós a segunda estimativa para 22, 23. Agora está em 313 milhões de toneladas de grãos. 15% a mais do que foi na safra anterior. Teve um reajuste para cima da soja, que pode chegar a 154 milhões de toneladas, o que daria 21% acima da safra anterior. E o milho veio um pouquinho para baixo, com 126,4 milhões de toneladas. Mesmo assim, pessoal, 12% acima do mês do ano passado. Nós estamos com um pouquinho de preocupação agora em atrasos de plantio. Até a metade do mês de novembro, a soja estava com 66% contra 77% do ano passado e o milho com 54% contra 63%, tá? Então esse é um ponto que começamos a preocupar agora, porque o atraso no plantio, vocês sabem que pode colocar a segunda safra, a tal da safrinha, que na verdade é um safrão, com risco maior de seca ao final. No USDA, um relatório que, brincando aqui com vocês, praticamente não serviu para nada, né? Ele trouxe os mesmos números do mês anterior, a variação praticamente nula, o milho a 1,16 bilhão de toneladas, a soja diminuiu um pouquinho para 391 milhões de toneladas, as colheitas dos Estados Unidos estão praticamente finalizadas, então agora o mundo sai, né? Eles vão fazer boneco de neve lá no solo e aqui o mundo está de olho na performance do hemisfério sul, principalmente. Então, um relatório que não mexeu no mercado. Novembro, de certa maneira, trouxe aí uma calmaria em relação aos preços, né? Nós estamos praticamente, no momento em que esse vídeo é gravado para vocês, a soja em Paranaguá, R$ 187 a saca, não variou praticamente em 30 dias, o milho em R$ 84 a saca, também não variou, o algodão teve uma alta de 7%, o café R$ 943 a saca, 6%, café que foi triste, né? Os últimos 2, 3 meses, uma queda grande aí dos preços, na minha razão exagerada, né? Na minha leitura aí. E o boi, uma arroba praticamente estável a 285, 288 reais. Então o boi e o café deram uma reduzida aí preocupante, né? Quando a gente considera os últimos meses. Vamos esperar agora aqui com os eventos de final de ano, com o Auxílio Brasil, voltando agora como Bolsa Família, mas mantido o valor, que o consumo no mercado interno possa reagir, porque as exportações
vem vindo muito bem e com isso a gente trazer a arroba de volta acima de 300, porque o custo de produção ainda está muito elevado, né? Precisa cair primeiro o custo para a gente poder trazer o preço um pouco mais para baixo. Outros pontos de destaque aí para vocês nesse mês de novembro: renovação do acordo, exportação de grãos pelo Mar Negro, são mais 120 dias de trégua para que os navios possam passar. Outra coisa boa, a estimativa do Ministério da Agricultura para o valor bruto da produção. O que é isso, Marcos? A soma de produtos versus os preços recebidos em 2023. Sabe como é que ele vai estar? 1,24 trilhão de reais, o que dá 5% a mais do que foi o ano de 2022. Então, por enquanto, o Ministério está acreditando em muito dinheiro sendo gerado pela agricultura no ano que vem, pela agricultura e pela pecuária, e esse dinheiro, imagina ele sendo distribuído, movimentando a economia de todas as agrocidades do Brasil, o que seria muito bom, né? O ritmo de venda de grãos desta safra, na estimativa da Conagro para o milho, está em 69% contra 85% em 2021, mas lembrando que nós vamos ter muito mais milho. E a soja está ao redor de 20%, estava 30%. Então a comercialização está um pouco aquém do que estava na safra passada, o que na minha leitura não é o que eu venho recomendando aqui. Eu venho recomendando a venda antecipada um pouco maior, porque se o Brasil realmente conseguir trazer esse volume de produção para o mercado, a gente pode ter alguma interferência negativa no preço, principalmente da soja. Tá certo que a gente está vendo a Argentina também com problema climático agora, enfim, sempre tem coisa acontecendo que pode fazer com que o preço permaneça no patamar que está. Mas eu estou acreditando que nós teremos em 2023 um custo de produção já mais baixo para os produtores, principalmente fertilizantes, defensivos, arrendamento, né, energia, e o preço ainda vai estar bom. Então aquele movimento que a gente achava que tombaria primeiro o preço com custo alto pode não acontecer. Começo a ter esperança que ele não aconteça e que a gente tenha o custo de produção caindo junto com a queda do preço e não o contrário, tá? Ou caindo inclusive um pouquinho depois, né, o preço do que o custo de produção. Então pode ser que não tenha esse tombo, porque nós estamos mais confortáveis para 2023. Eu estou achando que vai ser mais calmo em relação aí aos nossos custos, né? Esse é um ponto então muito interessante para trazer para vocês. A COP27 terminou no dia 18 de novembro, grande presença do setor público e privado brasileiro, stand brasileiro, trabalho fantástico do Ministério do Meio Ambiente. Parabéns, ministro Juca, um trabalho estruturante, muitos projetos sendo feitos, e o legado desse trabalho é um legado positivo, na minha opinião, que vai ficar aí para o próximo governo aprimorar, mas eu queria destacar aqui a participação muito profissional do Brasil na COP, dos empresários. Um abraço muito grande aqui para o meu amigo Carlão, que gravou entrevista com todo mundo que foi na COP. Parabéns, Carlão, dá para ouvir a opinião das pessoas aí no seu programa, muito legal. E os pontos negativos foram esses, né, que eu acho que eu gosto muito de que a pessoa se comporte da forma com a qual ela pensa, né, da forma com a qual ela fala. Então, se nós estamos indo para uma conferência do clima com centenas de jatos consumindo um combustível incrível, eu acho que pode usar o jato à vontade, mas não para ir na conferência do clima, né? Eu acho que aí realmente ficaram algumas contradições aí entre aquilo que nós estávamos defendendo numa conferência para o planeta e o comportamento individual, né? Mas isso daí deixa para lá. O importante é a sociedade realmente discutir, setor público, setor privado, gerar ideias. E como o Brasil, na minha leitura, é uma potência na área agroambiental, na área de sustentabilidade, esse preço precisa aparecer para o Brasil começar a receber cada vez mais. Então, o que eu percebo muito na área ambiental é um discurso, está muito ligado à questão do jato, né? É um discurso de um lado, mas pouco comprometimento de outro lado. Então, está na hora realmente do planeta reconhecer o que o Brasil faz na área ambiental, começar a pagar cada vez mais pela preservação,
para que mesmo o desmatamento legal não aconteça, porque não vai compensar financeiramente isso daí aconteceu, o produtor vai receber bastante para isso. Enfim, o que eu gostaria mesmo da COP é mais projeto, é mais orçamento e menos muita discussão aí, né? Mas, enfim, foi feito e acho que o saldo é positivo. O que a gente precisa ficar de olho aí para o próximo mês, então, para caminhar para a conclusão? Os pontos de acompanhamento para o mês de dezembro, né? Novembro acabou sendo, na ótica econômica, um pouco mais tranquilo de preços, né? Só o câmbio que deu uma estressada. Vamos ver se em dezembro a gente começa já a olhar bem mesmo para planejar o ano que vem, torcer para que esse governo da transição seja extremamente eficiente. Tem muita gente envolvida, né? Meu pedido aqui para que sejam reuniões virtuais, né? Por causa desse... A gente não pode falar em questão de combate à fome e gastar horrores com diárias, hotéis, passagens, né? É muita gente, então vamos trabalhar de maneira eficiente, praticando aquilo que a gente está falando, né? Isso é muito importante, então, e que a gente possa ter aí um cenário bom para o Brasil, usando esse mês de dezembro para grande planejamento. Temos que olhar o desenvolvimento das lavouras de verão, previsões para o clima, especialmente os efeitos que uma ocorrência do Laninha pode trazer. Então já tem alguma reclamação, lembra que eu falei aqui? Atraso de plantio, segunda safra um pouco mais complicada. Nós precisamos entregar até para um Brasil mais forte no ano que vem esse grande volume de grãos que está prometido até o momento. Olhar a conjuntura global, né, a crise de energia, a Europa começou a melhorar um pouquinho a situação lá dos preços da energia, a situação Rússia e Ucrânia, acordo do Mar Negro, né, toda essa questão do petróleo, enfim, o planeta sempre tem que estar na nossa leitura, mas torcendo para que ele comece a acalmar um pouquinho também. Aí voltando, outro ponto para observar de perto, decisões político-econômicas do novo governo, não é? A PEC da transição, ela não pode ser algo que solte dinheiro à vontade, a gente sabe que isso acaba penalizando os mais pobres, gera inflação, gera até fome ao final. Então nós temos que ter responsabilidade fiscal antes de mais nada. Nós temos que ter, para essa equipe que está na transição, pessoal, a vida não é só gasto, a vida também tem que ter receita. Nós temos que gerar renda para ter distribuição sustentável de renda. Então nós temos que ter obsessão em projetos de desenvolvimento do Brasil, de plantio, de agroindustrialização, de agregação de valor, de exportação. Nós temos que gerar caixa. Esse é um ponto que às vezes eu acho que está meio esquecido. Nós temos que crescer esse PIB, gerar caixa, gerar desenvolvimento, e a geração de caixa não é por aumento de tributo. Esse é o mais fácil. Você já tem um desenvolvimento econômico acontecendo, se aumenta o tributo, se aumenta o caixa, mas aumento de tributo leva a perda de competitividade, perda de mercado e redução de arrecadação. Então o que nós temos que ter, meu recado para a equipe de transição, foco, obsessão em projetos estratégicos para o Brasil gerar renda, gerar emprego, gerar desenvolvimento, gerar produção, gerar exportação. É isso daí. E eu não tenho visto isso muito no discurso. Vamos fortalecer essa parte, que com certeza ela ajuda a redução da taxa de juros, ajuda na redução do câmbio, ajuda na redução da inflação e ajuda na redução da fome. Esse é o ponto que eu queria deixar aí muito importante. E um recado ao presidente eleito, à equipe, que o agronegócio precisa, nós somos brasileiros, temos que torcer para dar certo a próxima gestão, nós vamos ajudar para que dê certo, nós vamos produzir para que dê certo. Seria muito importante que houvesse uma sinalização do novo governo ao agronegócio, para que o agronegócio estivesse junto com o governo. Uma sinalização positiva seria trazer um ministro que o setor apoie, não trazer nomes hoje que representam dissenso no setor, e tem diversos nomes, seja da classe política, da classe empresarial, que trariam o agronegócio junto com o novo governo. Então o meu pedido aqui é que não se traga nomes que representam dissenso hoje aí no setor. Com isso nós vamos ter chance de caminhar mais favoravelmente, até porque a produção vem vindo forte, o agro tem tudo para contribuir demais com o novo governo em 2023. Esses eram os pontos. Que vocês tenham um dezembro muito legal,
que vocês possam planejar bastante aí o 2023 e a gente volta no finalzinho do ano, se Deus quiser, com o resumo do ano e o que olhar para o ano que vai começar com um Agro30 especial, que vai trazer aí as nossas perspectivas para 2023. Até lá, muitas das nuvens já estarão dissipadas, nós vamos poder olhar um pouquinho mais para frente e talvez tirar algumas das preocupações que eu trouxe aqui nesse vídeo. Então, quem quiser, convido para continuar conosco aqui, se não deseja um excelente dezembro, mas agora vocês têm aí as imagens, as agropessoas, né? Essa alegria que é trabalhar no agro e poder ver gente tão bacana, iniciativas tão interessantes. Convido vocês a ficarem mais uns minutinhos aí e verem o que aconteceu de legal nesse mês de novembro. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!